10 horas mais 1 minuto. Muito bom dia para você que resolveu continuar e se manter muito bem informado, ouvindo os 85,7 da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu acho que a frase mais dita em todo o tempo, em toda a história, pelos 200 milhões de brasileiros é sextou. Então, sextou, vamos sextar juntos até as 11h30 da manhã. Você nos acompanha no 85,7 da FM, também no YouTube, no bandmulti.com.br, em todas as nossas plataformas. Nós vamos aqui com o apoio técnico e a competência do Edson Freitas e do Alan Zanelato. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves, e você, como sempre, pode mandar o seu recadinho aqui para nós, para nos ajudar a fazer o programa, mandando mensagem de texto, tá bom? 971021493, 971021493, e juntos nós vamos até as 11h30 da manhã, nessa sexta-feira, como diria Ricardo Capriotti, coisa linda! Sexta-feira, dia 23 de janeiro. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia, Edson. Bom dia, você ouvinte. Sextamos. Pois é, e será que vamos sextar com calor, com frio, com chuva? Tá frio, hein? Você acha que hoje tá frio ainda? Tô gelado, dormi de meia. Ah, não, a noite realmente, a noite foi gelada. Mas hoje os termômetros já agora, diferente do dia de ontem, hoje os termômetros nesse horário, às 10h03 da manhã, estão marcando aí 23 graus. Então hoje a máxima é um pouquinho mais alta, 26 graus. Não é tão frio quanto nós tivemos aí nesses últimos dias. Lembrando que, como você está vendo aí na nossa tela, Nossa Área começa às 11h30 com a apresentação do CH, contando tudo sobre Ponte Preta, sobre Guarani. Olha, não deixe, a gente deu esse toque aqui para você não esquecer, porque o noticiário esportivo tá quente hoje, hein? Tá mesmo? Tá quente já. Tem a possibilidade do Elvis, grande ídolo da Ponte Preta, aí pro Guarani também. Mas isso houve até uma inteligência artificial, já colocaram o Elvis com a camisa do Guarani ontem. Mas tudo isso, esse recadinho aí foi só para você se lembrar que às 11h30 o CH está aqui com Nossa Área. E temos previsão do tempo, Nath? Já que você começou a falar do tempo, desembucha. Porque assim o pessoal já se programa, já vai ouvindo o Manhã Bandeirantes aí no caminho e já se programa antes de sair de casa, porque o final de semana, hoje ainda Campinas deve ter um dia mais ameno, temos possibilidade de chuvas, bastante isolado, e uma repetição do que tem ocorrido mesmo durante toda essa semana. Então, para hoje, máxima de 26 graus, a chuva se cair isolada, mas o céu vai ficar encoberto o dia todo, e essas nuvens resultam aí, são resultado da ação de um vento marítimo que atuou sobre a metrópole, que atuou sobre São Paulo e que veio até aqui, então chuva leve ou chuvisco à tarde apenas. A boa notícia é que o finalzão de semana teremos calor, sim, neste final de semana o ar frio já começa a perder força, as temperaturas voltam a subir, existe possibilidade de chuva para o final de semana, mas são as típicas de verão mesmo, especialmente ali durante a tarde, e que acontecem de forma isolada e fraca. Os ventos também diminuem e devem ser fracos. Nenhum sistema ativo no momento no nosso estado. Na verdade, desde quarta-feira a gente está sem nenhum sistema ativo. Então, sem baixa pressão, sem alta pressão, sem zacas, sem nenhum sistema. Mas o que estava bloqueando, e por isso que a gente estava com temperaturas um pouquinho mais amenas, era que, de fato, sempre na retaguarda de uma frente fria, vem um ar mais frio, né? E, nesse caso, a frente fria era de origem polar, então a gente estava com esse ar de origem polar aqui ainda no estado, junto com uma massa de ar seco. Por isso, agora essa massa já se dissipou e por isso agora os termômetros conseguem subir um pouquinho mais. Então, quanto às chuvas, o que pode acontecer durante o final de semana é o cenário comum ali do verão, o combo atmosfera quente e úmida, que favorece pancadas de chuvas isoladas em um curto período de tempo. No sábado, o calor vai ser mais intenso e no domingo o calor ganha ainda mais força aqui na região, com máximas próximas aos 32 graus. Então, o calor para a próxima semana deve persistir, a chuva também para a próxima semana, mas as máximas voltam a ficar elevadas aí, chegando aos 30, 29 graus. Enquanto você se prepara para receber o nosso primeiro convidado de hoje, dessa sexta-feira, eu quero dizer que a Secretaria de Saúde de Campinas divulgou na quinta-feira, ontem, o 4º alerta de arboviroses, e hoje está realizando um mutirão contra a dengue na região suleste, e tem 12 bairros. Vou citar alguns bairros aqui, olha, Vila IP, pertinho da gente aqui, viu? Vila IP, Jardim Amazonas, Georgina, Jardim dos Oliveiras,
Parque Jambeiro, Vila Orozimbo Maia, Carlos Lourenço, Itatiaia, Itaiú, toda essa região aqui, tem a Operação Catatreco. Então, a equipe da Secretaria de Saúde vai junto com os técnicos, os caminhões vão também, você coloca lá aquele material que você não vai usar mais, os caminhões estão indo juntos, fazer uma limpeza lá, verificar se tem... Às vezes a pessoa não tem o que fazer com uma cadeira velha lá, deixa na calçada, fica juntando água lá um tempão, então o caminhão vai ajudar nisso. Caminhão Catatreco hoje da Secretaria de Saúde, repetindo aqui na região suleste, vou falar os outros bairros que eu não falei, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia, Jardim New York. Você pode então, coloca ali o que você tem para descartar na calçada, o caminhão vai levar embora e assim a primeira operação contra a dengue, o primeiro catatreco, vamos chamar assim, de 2026. Muito bom. Agora vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo logo, sexta-feira de manhã. Vamos começar o nosso ano, então, diferente. A você que busca ampliar o autoconhecimento, compreender melhor os fatores que influenciam as nossas decisões, as nossas escolhas, os resultados que elas trazem para a nossa vida pessoal e profissional. Hoje a gente está recebendo, então, o João Torres, ele que é professor e vai estar aqui em Campinas com a gente na próxima semana para trazer um workshop super especial que se chama O Segredos da Kabbalah para uma Vida Ilimitada. Muito bom dia para você, João. Quero entender o que seria uma vida ilimitada. Seja muito bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Nath. Bom dia, Edson. Bom dia. Prazer a todos os nossos ouvintes aqui do programa Manhã Bandeirantes. Eu sou o João Yosef, um dos professores do Kabbalah Center. Isso é algo que eu faço de maneira voluntária. Eu estou ali doando meu tempo. Eu também sou empresário, lidero 2 empresas, um instituto hoje em dia. E é um prazer imenso eu poder estar aqui conversando com todos vocês sobre a Kabbalah. Na verdade, o que seria uma vida ilimitada? É muito comum, Nath, a gente viver a nossa vida num sistema de tentativa e erros. Eu tento algo, vamos ver se dá certo. Eu tento outra coisa, vamos ver se dá certo. E a gente acaba tendo uma vida muito limitada. A gente acaba tendo uma vida de muita dor. A gente acaba tendo uma vida de muito sofrimento. Mas o que os cabalistas revelam pra gente é que nós viemos aqui para o mundo físico para termos absolutamente tudo. Nós viemos aqui para ter uma vida completamente iluminada e ilimitada. Nós viemos aqui para conseguir revelar a totalidade da luz da nossa alma. E muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, a gente se contenta com pouco. Tá bom isso aqui que eu tenho. Talvez essa vida aqui de dor, de sofrimento, é tudo que eu vou ter na minha vida. Mas não, pela perspectiva espiritual, a nossa alma veio aqui para revelar o máximo do seu potencial. E muitas vezes nós somos os maiores limitadores para conseguir revelar todo esse potencial. Então o objetivo desse workshop, que é super profundo, claro, ele traz conceitos basilares da Kabbalah, mas ele é muito, muito profundo, é conseguir entender pela minha perspectiva, pela minha jornada, que é única e é diferente de todas as outras pessoas à minha volta, o que eu posso fazer para ter mais sucesso, para ter mais resultado na minha vida, para remover todos esses bloqueios que podem estar me sabotando de viver essa vida iluminada e ilimitada. Começamos por aí, né, Nath? Eu estava ouvindo esse começo seu aí, professor, e eu estava pensando aqui o seguinte: nós temos normalmente, isso vou dizer normalmente, né, 2 formas de aprender, de adquirir os conceitos. Uma é através dos nossos pais ou dos nossos avós que já viveram uma experiência que acabam compartilhando com a gente. E a segunda é justamente dessa forma que você falou aí, na história da tentativa, né? Tentativa e erro, tentativa e erro. Agora, como fazer para dar um tiro mais ou menos certo? E a partir de que idade a pessoa tem maturidade para dar esse tiro certo, professor? Interessante pergunta, viu, Edson? A maturidade espiritual, uma pessoa adquire a partir dos 12, 13 anos de idade. Então, a partir daí, qualquer pessoa pode aparecer ali no nosso workshop. E é interessante que você trouxe a questão familiar, né? Porque quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a voltar nesses momentos da nossa infância, a gente começa a voltar para essas situações com a minha família, situações que criaram traumas, mas a gente não consegue passar dali. Até porque a gente está fazendo uma análise pela perspectiva da matéria. A matéria já é a consequência. A matéria não é a causa de nada. O espiritual é a causa de tudo que vem a ser manifestado na minha vida. Então, se eu precisar entender
como que aquela situação difícil, de trauma, foi criada até mesmo dentro da minha família. Eu não vou conseguir fazer isso apenas observando pela perspectiva da matéria. Eu preciso conseguir dar um zoom out e conseguir entender pela perspectiva espiritual o que causou aquilo. Porque teve uma causa. É interessante porque a gente olha para o mundo lá fora e a gente se assusta, né? Eu olho para o mundo lá fora e eu falo, tem caos. Cada dia está mais caótico o mundo. Parece que o ano passado foi o ano mais caótico de todos. Agora, esse pedaço de janeiro que a gente teve parece que já foi mais caótico que todo o resto do ano passado junto. E não melhora. Claro, os físicos nos explicam isso a partir da perspectiva da entropia, né? Porque como o tempo ele vai para frente, os sistemas movem-se em direção à desordem. Mas o que os físicos não conseguem explicar são as leis espirituais que regem o nosso universo. O caos é a falta de ordem. Na verdade, o caos é a perspectiva, a percepção da falta de ordem. Se eu estou olhando para o mundo lá fora, para a minha vida, e eu falo, tem caos, isso não quer dizer que exista aleatoriedade, que as coisas estão acontecendo do nada. Muito pelo contrário, tem uma ordem por trás daquele caos. Tem um motivo para aquela situação desafiadora, traumática, estar acontecendo na minha vida. E daí, se eu não conseguir dar esse zoom out e ter esse olhar espiritual, eu não vou conseguir mapear de onde que veio, o que causou, por que aquilo está acontecendo, e daí eu vou viver uma vida que parece que eu estou preso naquelas rodas de hamster, sabe? Que eu fico correndo e não saio do lugar. Claro, porque eu estou olhando apenas pela perspectiva da matéria. E o que os cabalistas nos revelam para fechar essa ideia é que o mundo físico, o mundo material, eles chamam de mundo do 1%. Ele representa apenas 1% de tudo que existe. 99% do que existe é espiritual, é imaterial. Eu não consigo captar com os meus 5 sentidos. É por isso que muitos de nós vivemos uma vida com muita frustração. Eu sinto que eu poderia mais, eu sinto que eu poderia revelar o potencial da minha alma, eu não consigo. Eu sinto que eu poderia ter relacionamentos melhores, mas eu fico preso em relacionamentos tóxicos. Eu sinto que eu poderia ter mais prosperidade, mas parece que o fluxo está cortado. Nesse workshop a gente vai conseguir ir na raiz espiritual de todos esses problemas e conseguir entender o que eu posso fazer para me livrar dessas amarras que me fazem uma pessoa profundamente sem sucesso. Agora, professor, só mais uma pergunta. Com relação a você está dizendo isso, eu estou começando a pensar aqui na estrutura familiar, né? Por exemplo, você fala assim, olha, se eu estou vivendo com uma mulher ou com um homem ou com uma pessoa que me faz infeliz, eu posso romper esse laço. A hora que eu quiser, eu vou... Pô, você está me fazendo feliz, eu não estou conseguindo viver, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo projetar o meu futuro, eu posso romper o meu relacionamento. Mas, às vezes, agora, você não consegue sair da sua família, você não consegue deixar de ter... Você fala assim, eu não quero mais meu pai, eu não quero mais minha mãe, eu não quero mais o meu irmão. É mais complicado isso, não é, professor? Excelente pergunta, viu? E é interessante porque quem é a nossa família? Quem são essas pessoas que nascem próximos da gente, nossos pais, nossos irmãos? Quem são essas pessoas? Pela perspectiva espiritual, essas pessoas são as pessoas perfeitas para conseguir mostrar para todos nós onde que nós precisamos desenvolver. Onde que a gente precisa evoluir. Sabe aquela metáfora de que a corrente ela só arrebenta no elo mais fraco? Os nossos familiares tem uma habilidade única de nos dar gatilho, de mostrar onde é que a gente é fraco e de mostrar como que a gente pode evoluir. É por isso que essas almas vêm amarradas por esses laços familiares, porque no final do dia, pela perspectiva familiar, todos nós queremos nos sentir pertencentes, aprovados. Então a gente acaba tomando decisões equivocadas, a gente não consegue colocar limites, a gente não consegue sair dessas situações em prol desses valores de pertencimento, de inclusão, de respeito, de aceitação. Então é interessante notar porque exatamente nas nossas outras relações amorosas, relações de trabalho, eu posso botar um fim. Nas minhas relações familiares eu não tenho como fazer isso e não é para eu fazer isso. Essas pessoas vieram na minha vida porque elas são as melhores pessoas do mundo todo, para mostrar onde que eu tenho oportunidade de crescer, de evoluir e de ser uma pessoa melhor. É por isso que existem tantos conflitos familiares e é por isso que é tão difícil, talvez, a gente estar feliz e pleno ali na nossa família, porque a gente está olhando por uma perspectiva muito reativa, sabe? Ai, que pessoa ruim, olha lá, ele está me julgando de novo. Na verdade, ela não está julgando. Ela é a melhor pessoa para mostrar onde que você pode crescer e se desenvolver. 10 horas e 16 minutos, estamos conversando com o professor João Torres, professor e mentor também. Estamos conversando aqui sobre a Kabbalah. Aliás, vai ter um evento importante aqui, um workshop, a data. Daqui a pouco ele fala, Nath.
Muito bem. Queria entender como é que funciona no caso de uma pessoa que ainda não desenvolveu uma questão mesmo com a fé, ou que acredita em outras coisas, ou que é até mesmo ateu. Como é que tudo isso pode ser colocado sem que mexa com a religiosidade dessa pessoa? Excelente pergunta, Nath. Essa vem muito, viu? Até porque a Kabbalah, ela é um ensino espiritual. Você pode entender ela como uma filosofia de vida. A Kabbalah é anterior a todas as religiões. O primeiro livro de Kabbalah tem mais de 5.000 anos, nem existiam as religiões. E o que a Kabbalah faz, ela desvenda os segredos do universo, as leis espirituais do universo. A gente vai para a escola e a gente aprende as leis físicas, né? Sei lá, se eu soltar meu celular aqui, ele vai para baixo como uma consequência da lei da gravidade. Eu sei dessa lei. Mas eu não tenho consciência das leis espirituais, que na verdade são elas a causa. São elas que criam as leis físicas. E por que eu estou falando isso? Porque a Kabbalah é um ensinamento para todas as pessoas, de todas as religiões. Não é um lugar que vai só determinadas pessoas, determinados grupos, determinadas religiões. Não, ela é muito, muito democrática. Eu conheço alguns ateus que estudam Kabbalah, porque você não é obrigado a seguir ritos religiosos, você não é obrigado a acreditar em Deus, nada disso. Ela é uma filosofia que vai te ajudar a desvendar os segredos espirituais do universo para que eu possa revelar a totalidade da luz da minha alma. É esse o objetivo da Kabbalah. Nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Adriano Vermelho. Ele diz assim: professor, uma dúvida sincera, e me perdoe se não fizer parte do assunto da Kabbalah, como você está dizendo aí, mas manter o otimismo e a manutenção da energia positiva são imprescindíveis para o bem viver. Mas e conviver com alguém negativo? Pode interferir no meio que a gente divide? Obrigado e bom dia. Você responde para o Adriano Vermelho. Adriano, essa pergunta, né? Isso. Boa, Adriano. Excelente pergunta, Adriano. Obrigado por trazer. E o que os cabalistas revelam é que no final do dia, tudo funciona pela perspectiva, na perspectiva espiritual, né? Tudo funciona pela perspectiva da vibração. Então, se você é uma pessoa muito otimista, consegue enxergar o copo sempre meio cheio, você tá num relacionamento com uma pessoa que é muito pessimista, que vê sempre o problema, que não quer crescer, que não quer desenvolver, essas duas energias não têm compatibilidade. Elas não têm o que os cabalistas revelam de similaridade de forma. Não quero ser pessimista aqui, mas é praticamente impossível fazer um relacionamento dar certo em que as pessoas têm energias muito opostas. É impossível fazer dar certo, porque a vibração da nossa alma não é a mesma. E algo interessante para a gente aprofundar, um cabalista, ele chamava Rav Ashlag, foi ele que fundou o Kabbalah Center há mais de 100 anos. Ele falava algo profundo, tá? Talvez a gente não entenda aqui nessa entrevista, mas ele falava que o livre-arbítrio, ele não existe de maneira plena. A única coisa que eu tenho controle e que eu posso escolher é a escolha do meu ambiente. Ou seja, as pessoas que eu deixo entrar na minha vida e as pessoas em que eu coloco limites e eu me distancio delas. E isso é interessante porque as pessoas que estão à minha volta vão determinar a minha qualidade de vida. Então, se eu ficar do lado de pessoas que eu sinto que não me agregam, que eu também não consigo agregar para elas, pessoas que estão me puxando para baixo, pessoas que, sei lá, têm uma visão muito pessimista, reclama de tudo, e eu vejo que isso está drenando a minha energia, a única escolha que eu tenho é sair desse relacionamento. Porque se eu ficar, a minha energia vai ser absolutamente drenada. A pessoa até porque isso é mais profundo. Até porque, professor, tem gente que... Eu conheço, eu sei bem o que você está falando aí. Eu conheço gente que o cara tá saindo assim, ele vê uma casca de banana e fala, vou cair de novo. Exato. A gente faz isso, viu, Edson? O tempo inteiro. A gente vê a casca de banana e a gente quer... Porque a gente fica preso nessas rodas de hamster. E as situações, elas vão ficar voltando pra gente até eu me transformar. Até eu curar aquilo que precisa ser curado. Porque no final do dia não existe punição pela perspectiva espiritual. Quando eu passo por uma situação traumática de dor, o universo não está tentando me punir. Não existe punição pela perspectiva espiritual. Ele está tentando mostrar o que eu preciso fazer para crescer. O que eu preciso fazer para me desenvolver. E quando eu extraio a mensagem de transformação dessa situação desafiadora, aí eu paro de escorregar nessas cascas de banana. Aí aquelas situações repetitivas que estavam se repetindo, elas param de acontecer na minha vida, porque eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição, eu mudo de fase. É tipo um jogo de videogame a vida. Aprendi a lição, eu mudo de fase. É assim que funciona. Eu queria entender como é que vai funcionar o evento, queria mais informações. Onde que vai ser?
Boa, Nath. Vou passar as informações para a galera, tá? A gente está fazendo um tour para levar a Kabbalah para todo o Brasil. Então, essa semana eu estive em Alphaville e Porto Alegre. Semana que vem a gente vai estar em Campinas. Campinas vai ser na terça-feira, 7h30 da noite. Se vocês quiserem mais informações, acho que o caminho mais rápido é vocês entrarem no meu Instagram, que é João_Yosef. Yosef se escreve YOSEF. E lá tem um link. Assim, na hora que você entrar, você não precisa nem me seguir. Só clica naquele link, porque lá vai ter todas as informações de onde está o evento. A inscrição vai ser na terça-feira à noite, 7h30 da noite. A gente vai estar nesse evento de 2 horas. É um workshop bem prático. Eu vou trazer, claro, os conceitos profundos da Kabbalah, dessa sabedoria milenar, mas a gente vai trabalhar também, porque o meu objetivo é conseguir fazer com que vocês saiam de lá com um plano de ação para mudar completamente a vida de vocês. E uma coisa importante, tá? Para a galera de Campinas, que já vai ser na terça-feira o workshop, as vagas estão esgotando. Só tinha 20 vagas. Antes de eu entrar nessa live aqui, só tinham mais 20 vagas sobrando. Então, caso você queira, eu recomendo que você entre rapidamente lá para fazer a sua inscrição, para não perder essa oportunidade. E caso você conheça pessoas também em Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro, são as cidades da próxima semana, você pode convidar seus amigos também. Muito bem. Obrigado, professor. Apareça sempre que tiver novidade aí para compartilhar conhecimento aqui conosco. Obrigado, bom final de semana. Finalmente sextou, hein, professor? Adorei, sextou. Obrigado, Edson. Obrigado, Nath. Pode me chamar que eu volto aqui. Abraço. Conversamos com o professor João Torres, palestrante e mentor, falando sobre conceitos do Kabbalah, um evento que vai acontecer em Campinas, e ele compartilhou aqui algumas ideias conosco. 10h23, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, Tá. Daqui a pouco a gente volta, hoje é sexta-feira, estamos mais felizes, né? Estamos mais... Sorrisão de orelha Sorriso a de orelha a orelha, coração mais leve, né? Sextou. 10h23, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa, merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani você encontra o almoço executivo perfeito, pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. A festa mais animada do mundo vai começar. Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Avisa lá que eu vou. Tem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. A partir do dia 12. Vem curtir o carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. Manhã Bandeirantes. 5 minutos. Agora eu quero falar com você que quer começar 2026 com muito mais saúde. Você que quer começar o seu ano com um check-up anual, você pode contar com o Plano Vital do Saúde Beneficência, que é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com o hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui da região, como, por exemplo, a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e também em toda a região. O plano ainda conta com diversas clínicas próprias, espalhadas aqui pela cidade, por Campinas, como também por toda a região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como, por exemplo,
na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, região ali da Vila Itapura. Ah, e tem um outro grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo assim mais tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. O melhor de tudo, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, já pega o telefone para mais informações. O DDD é 19 3500 1500. 3500 1500, o DDD é 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Bom, toda semana a Secretaria de Saúde de Campinas divulga o alerta de arboviroses e não seria diferente. Nessa quinta-feira, dia 22 de janeiro, foi lançado aí o 4º alerta arbovirose deste ano de 2026. Ele que traz aí informações sobre o alto risco, né? Os bairros que estão com alto risco de transmissão de dengue. Então já vamos prestar atenção às áreas aí, aos bairros que estão nesse alerta, começando pela região leste, Vila 31 de Março, Jardim Conceição, Parque Brasília, Jardim Boa Esperança. Já na região noroeste, seguem alerta Jardim Sul América, Jardim Santa Rosa, Chácaras Cruzeiro do Sul. Na região norte, Jardim Eulina, sudoeste, Dique 2 e 3, Vida Nova 1 e 2. Na região sul, Jardim Campo Belo 2, Jardim Fernanda 1 e 2 e Jardim Dom Gilberto. Já na Vila Suleste, Vila IP, Jardim Amazonas, Vila Georgina, Jardim dos Oliveiras, Parque Jambeiro, Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itaiú, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim New York. Vale lembrar sempre que os cuidados... É o catatreco, né? Esse é no caso da dengue. Toda semana, né, a Secretaria de Saúde de Campinas traz esse alerta de arboviroses e é sempre bom lembrar, né, que o objetivo principal do alerta é estimular você, aí a população, a intensificar a verificação de criadouros em casa, orientar sobre o combate ao mosquito e reforçar a comunicação com os moradores das áreas que passam a receber essas ações intensificadas. Então, para essa semana, esses são os bairros em alerta, mas vale lembrar que todos os bairros da cidade continuam também aí com os cuidados, né? Contra a dengue, principalmente nessa época do ano que chove bastante. Muito bem, 10 horas e 29 minutos. Nosso assunto agora, eu não gosto muito, eu gosto da entrevistada, mas não gosto muito do assunto. Olha, eu não gosto de mudar, o que eu já mudei de casa. Sério? Não, eu mudei muito. E reforma? Você gosta de reforma? Ah, eu gosto de reforma, mas Você mudar gosta? também não gosto. Mas reforma eu gosto, hein? Me dá um ciricutico todo ano, que eu quero mudar tudo. Ah, eu adoro. A nossa convidada é a Mariana Burato, ela é engenheira civil, especialista em custos, é outra também que tem um currículo enorme, eu vou falar só uma partezinha aqui. Professora universitária, empresária, escritora, e ela disse pra gente, olha, eu queria conversar com o seu ouvinte do Manhã Bandeirantes, porque todo começo de ano a pessoa se empolga com os impostos não, né, com IPVA, com IPTU não. Mas o pessoal resolve fazer uma reformazinha. Entrou um dinheirinho a mais no final do ano, o cara fala assim, olha, eu vou dar uma mexida na minha casa. Quando as pessoas tentam reformar a casa, não, a reforma não é erro, Mariana, não é isso que eu quero dizer. Mas a decisão por impulso é um erro. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Edson, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, ouvintes, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui e vamos falar, é isso mesmo. E reforma por impulso é um problema, pode ser um problema. E a gente precisa ficar muito atento a isso, porque o impulso, essa vontade, o começo de ano, vamos fazer coisa nova, vamos reformar ali, pode dar ruim, pode dar bom, mas tem chance de dar ruim se não for bem planejado e dar ruim para o restante do ano. Mas né? tem que começar a planejar quando a reforma? Tem que começar a planejar no ano anterior. Nossa. Ah, não deu. Então vamos começar a planejar, não vamos comprar por impulso e não vamos fazer nada em janeiro. Vamos pensar ali para a gente fazer nos próximos meses, fevereiro, março, de uma forma mais racional, digamos assim, né? Porque o impulso, ele vem da emoção. Ai, quero mudar, vou mudar. E começo de ano traz isso mesmo para nós. Né? Então, a gente quer mudar muitas áreas da nossa vida, quer mudar onde a gente mora, que é o lugar onde a gente recarrega nossas energias, é o lugar onde a gente volta depois de estar fora. Na maioria dos dias, né, na maioria das horas do dia, é o lugar para onde a gente volta. Então, ter um lugar, um cantinho aconchegante, gostoso, que faz a gente... ter um ninho ali é importante. Mas esse impulso, ele vem dessa... Ai,
vamos mudar porque agora eu não aguento mais. Mas a gente precisa ser racional, porque afinal, para fazer uma reforma, a gente precisa de dinheiros. De dinheiros, e dinheiros é um recurso que a gente não tem abundante, assim, nem né? muito menos no começo do ano, né? Exato. Você falou dos impostos ali, eu falei, mesmo, é verdade. Tem uma coisa que eu nunca fiz, viu, Nath Luquezzi, mas eu espero que você também nunca faça isso. O quê? Reformar morando. Reforma dentro. Já fiz. Não. Já fez? Vai pra onde? Às vezes demora, sei lá né? pra onde. Às vezes demora. Volta pro ninho antigo, sei lá. Nossa, mas não cabe. Não cabe todo mundo junto, não. Uma das coisas também que tem, e que principalmente a pandemia trouxe muito, que foi o faça você mesmo. Viralizou na internet, todo mundo sabe fazer tudo, mas o barato pode sair caro, às vezes dependendo do tipo de manutenção, por exemplo, do tipo de reforma. Você mesmo fazer ali, pode ser que esse barato saia caro? Pode ser. Depende daquilo que você vai fazer. Por quê? Quando às vezes a gente vai em lojas, home center, lojas de materiais, e a gente olha, eu vou falar com o olhar de uma pessoa que não é da área, que eu gosto de chamar uma pessoa leiga. A gente olha e a gente acha muito bonito as coisas que são mostradas, que tem lá nos home centers, nas lojas, aquilo tudo é muito lindo. E quando a gente pensa, a gente coloca isso na nossa casa, vou colocar na minha casa para eu ver aquilo, ponto. Só que antes de eu ver, antes de colocar aquilo que vai ficar visível ali para nós, tem os bastidores. E esses bastidores que pode sair caro. Porque às vezes você compra um material que é fácil de colocar, que é a base de cola, isso aí é ok. Às vezes, não, é ok. Às vezes você compra aqueles painéis, sei lá, vou dar um exemplo, aquele painel ripado que é colocado com cola, algum painel que imita algum tipo de acabamento, de revestimento, se bem colocado, e com a parede estando aqui, um substrato, tá ok? Se bem colocado, ele vai ficar legal. Vai ficar. Aí tudo bem a gente fazer, né, o pega e faça, não tem problema. Agora tem outras coisas que não dá pra gente fazer pega e faça. Porque tem outras coisas que precisam ser feitas antes de determinada obra. Eu vou citar um exemplo aqui. Recentemente, eu estou reformando para um cliente. Ele está trocando, ao invés de, ele vai reformar o apartamento dele para poder alugar. Se mudou e tudo mais. Ele falou, Mari, preciso dar um jeito no meu piso. O que eu faço? Eu falei, você está disposto a quebrar? Porque quebrar vai custar dinheiro. Quebrar é uma outra coisa. Não, pode ser uma outra coisa. Eu falei, vamos colocar uma outra solução, que é o piso vinílico, que é um piso colante. Ele vem em réguas e ele imita um piso de madeira. É maravilhoso e é muito mais barato. Só que se você pode olhar na internet, não, instale o seu piso vinílico. E aqui eu não estou fazendo propaganda do piso, não. Né? Instale aqui, porque você passa cola e cola. Não é assim. Porque como que está aquele piso por baixo? Ele pode receber esse material que vai ficar bonito. Você vai na loja, ele é lindo. Você vê ali, é barato. Ele não custa tão caro, vai ficar bonito, imita um de madeira. É maravilhoso. E acaba, como é que fala? Acaba valorizando aquele imóvel também. Só que não é um pega e faça. Você precisa contratar alguém. Porque antes você precisa ter algumas ações que vão antes. E isso não está no custo do piso. A gente está ouvindo aqui a Mariana Burato, que é engenheira civil, está dando umas dicas para você que vai reformar sua casa, o seu apartamento. Eu tenho uma sobrinha que é médica, ela se chama Carla Lopes, e ela é totalmente contrária a esse negócio de faça você mesmo. Até porque, quando dá problema, você tem a quem cobrar, né? Então ela falou assim, ele resolveu colocar umas pedras bonitas na sala dela. Você coloca a pedra de manhã, chega de tarde, a pedra cai. Bom, aí é complicado, exato. Não é, Mariana? Muito, muito. Você precisa garantir. Então você precisa saber qual é o material mais indicado, qual é a mão de obra mais indicada para realizar aquele serviço, qual é o material que você vai usar para colar, por exemplo, no caso da pedra, né, para fazer o assentamento dela, correto? Para garantir que você chegue e a pedra esteja na parede e que ela se mantenha lá durante muito tempo. Não que vai durar 2 dias, uma semana, 15 dias caiu, não pode. Né? Porque é perigoso. Uma, que você vai perder dinheiro, e segundo, que é segurança sua, da sua família ali também. Não sei, você está numa família com filho, né? Você está ali embaixo jantando, cai a pedra, que cai na cabeça, sabe? Então é uma questão de segurança também. O Edmilson, que é nosso ouvinte fiel também, está dizendo o seguinte: estou sentindo esse drama
Tô sentindo na pele. Tô comprando as coisas aos poucos, um pouquinho por mês para reformar os banheiros. Quando tiver tudo comprado, eu começo a reforma. Espero que desta forma seja sem susto, por não querer fazer as coisas na correria. Mas a última frase dele é que é sensacional. Eu assim, mas tá caro, hein? Edmilson, parabéns. Parabéns aí pelo planejamento. E sim, tá caro, as coisas estão cada vez mais caras. A tendência não é diminuir. A gente tem algumas promoções que são sazonais aí, algumas lojas fazem, mas é caro reformar, é caro construir. A gente tem que pensar que são ações de longo prazo, então eu reformo agora, eu não vou reformar daqui 3, 4 meses. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E tá caro mesmo. Se planejar, é recurso. É recurso, é isso. Se planeje para comprar o que é visível, mas também, no caso que ele vai reformar, né, Edmilson, para ele também se precaver com aquilo que é invisível. Então, tem que deixar ali uma verbinha, porque quando ele for tirar o revestimento, o piso que tá lá, a pia, chuveiro, né, fazer aquela bagunça toda, é que aí que a gente vai saber o que tem debaixo. Tá por trás. Meu Deus. Porque eu não sei a história do imóvel, quanto tempo de imóvel, como que tá. Ali, aí a parte estrutural, né? A parte estrutural, exatamente. É aquilo que é invisível, que as pessoas não veem. O Adriano Vermelho, que é outro ouvinte, também está dizendo assim, como conciliar o sonho do cliente com a imaginação, às vezes, exageradamente fértil dos arquitetos? Olha só, hein? No final sempre dá certo. Não é uma provocação, não. É só uma observação tão lógica quanto os números e as leis da engenharia. Obrigado e bom dia. Você responde aqui para o Adriano. É um desafio, né? Muito, muito, Adriano. Obrigada pela sua pergunta. A gente é desafiador. E quando eu vou falar do ponto de vista da engenheira, tá? Deixar bem claro para o profissional que está fazendo o projeto, para o arquiteto, e falar, eu tenho esta verba aqui, ó. Eu tenho esse dinheiros aqui. Eu quero algo que fique, enfim, que dê a sensação, né? Eu quero algo que fique bonito esteticamente, sim, mas eu quero as opções que fiquem bonitas esteticamente, que estejam dentro do meu orçamento, que eu consiga pagar. Porque os sonhos, né? A imaginação realmente tem o arquiteto trabalha muito com a questão da criatividade, está sempre em contato com tudo que é de novo, melhor, sabe? Visível, bonito. E é tudo muito bonito. É mesmo. É lindo. Gente, você vai nas feiras de arquitetura, é maravilhoso, é incrível. Algumas lojas que são especialistas ali, é maravilhoso. Mas quando a gente vai contratar um profissional para fazer um projeto, ou que vai auxiliar a gente nessa reforma, a gente tem que deixar bem claro para ele a verba que a gente tem. E o arquiteto, gente, é premissa profissional, pelo menos eu trabalho dessa forma, e ensino os meus alunos também a isso, é premissa profissional trabalhar dentro do recurso do cliente. É premissa nossa. Então, Mari, eu tenho, não sei, tenho X mil reais para investir nisso aqui. Eu não posso, eu tenho que considerar não só os X mil reais dentro daquilo que vai ficar visível, daquilo que vai ficar invisível para o meu cliente. Porque ele pode apresentar um projeto, por exemplo, com um valor maior e se rolou. Existe esse tipo de profissional? Existe. Por isso porque quando a gente fala em serviço, é muito complicado porque cada pessoa tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Aprende de um jeito, tem uma dinâmica, aprendeu de um jeito, tem experiências em fazer de formas diferentes. Então, eu conheço, por exemplo, clientes que contrataram projetos que não deu para pagar depois. E mesmo falando, gente, mas eu não tenho condição de pagar. Porque é lindo. Só que você precisa dar números para o cliente. Porque nós trabalhamos com sonhos, sim, né? Com certeza. O sonho é de reformar, construir. Mas a gente trabalha com recurso finito. Pelo menos os meus clientes não têm recurso infinito. Nunca trabalhei com cliente assim, Mari, faz o que você quiser, faz o que né? você quiser, do jeito que você quiser. Eu nunca trabalhei com clientes assim. Existem. Mas os meus clientes são pessoas reais. A minha vivência é de pessoa real, que tem o dinheiro finito. Mari, tem o X para gastar. Então, se eu tenho X para gastar, sei lá, vou usar um exemplo. Tenho R$1.000 para gastar. Vamos ver o que dá para fazer com R$1.000. Mas eu não posso falar só de piso, só de revestimento, você vai gastar R$1.000, você só tem R$1.000 para fazer tudo. Acabou com o sonho. E aí como profissional, eu tenho que chegar nesse cliente e falar assim, olha, vamos esperar um pouquinho para fazer. Que às vezes o que você quer não dá para fazer com esse dinheiro que você tem.
Ô Maria, Então, vou fazer duas perguntas em uma para você. A primeira pergunta é se você encontra o cliente que a mulher quer uma coisa e o marido quer outra. E a segunda pergunta é assim, na sua casa, por exemplo, eu sei que seu marido é engenheiro. Quem é que apita no negócio lá? Ótima pergunta. Vamos lá, já encontrei clientes que tinham essa briga. Mulher queria uma coisa, o homem queria outra. E aí é trazer uma... Eu gosto muito de a engenharia social, né, gente? Pra gente, engenharia com alma. Psicóloga, com alma, e a gente tem que ser psicóloga nesse caso. Isso não aprendi na faculdade, não, viu? Né? Não, a gente aprende ali, ó, no dia a dia. Então aí a gente vai... Eu tento entender o lado da mulher, eu tento entender o lado do homem. Às vezes o lado do homem tá mais preocupado com o financeiro. Às vezes é isso. Então, se ele tá preocupado, o homem quer uma cadeira onde caiba uma latinha de cerveja e tá resolvido, não é? Às vezes é. Mas, e lá em casa, a gente tem os espaços. Então, tem espaço que eu apito e tem espaço que eu não apito. Sim. Então, por exemplo, a sala é do marido. Sim. A sala eu nem ouso apitar. Então, ele escolheu, por exemplo, sofá, televisão, escolheu tudo. Certo. Porque eu não apito, não imagina. Eu não sou nenhum. O restante da casa, sim. Mas bem dividido. Os outros 402 cômodos... Bem dividido, graças a Deus. Certíssima. Não é, Maria? Eu achei certíssima. Tá bem legal, assim, ficou bom. Justa. A divisão ficou boa. A divisão é justíssima. Eu acho também. Super. Mari, e aí? Eu moro de aluguel. E aí, como é que eu faço essa questão de reforma? Qual é o limite para eu poder criar dentro de um apartamento que ainda é de aluguel, não é meu? Ótima pergunta sua. Quando a gente fala de imóvel de aluguel, a gente está falando de um imóvel que eu não posso... Eu tenho que pensar nas questões estruturais daquele imóvel que vão mudar, de certa forma, a estrutura e o uso dos espaços. Então, para esse caso, pode reformar? Pode, mas precisa ter a ciência do dono do imóvel. Então, se aluga para imobiliária, eu quero fazer uma parede aqui. Tem que falar na imobiliária. Porque se o proprietário não deixar, não pode. Se ele falar não pode, não pode. Porque não pode. Agora, questões de acabamento pode ser feita. Então, as questões mais estéticas, pintura, às vezes algum painel, papel de parede, troca de piso, por exemplo, no caso, muda também, então precisa da autorização. Mesmo esse que põe por cima? Mesmo esse, porque o vinílico, depois, se eu precisar tirar, eu não volto pro piso anterior. Então, você sempre colocar vinílico. Ou algum outro, um laminado, então, mas eu não vou voltar pro piso anterior. Então, se eu colocar por cima, dá. Só que o vinílico, por exemplo, é um caso que valoriza o imóvel. Então, às vezes, pode entrar em contato com o proprietário, né? Às vezes, você está alocando via imobiliária, obrigada. Então, e perguntar, porque às vezes pode ratear, porque isso vai elevar o valor do imóvel. Porque o imóvel vai ficar o quê? Com cara de mais novo. Entendi. Então, vai ser bom depois para o proprietário. E aí envolve essas questões. Porque teve até um caso, algum tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, um ano, 2 anos, acho que saiu na mídia. A pessoa reformou o imóvel inteiro, o apartamento. E aí chegou e queria comprar o imóvel. O proprietário falou, não. Eu falei assim, então você vai devolver o dinheiro que eu gastei aqui com a reforma. O proprietário nem sabia da reforma que a pessoa tinha feito. Ninguém avisou. E aí tem Claro que tem várias camadas essa situação, né? Então, se alugava por conta, se não alugava, tinha imobiliária e tal. Muitas camadas. Mas aí, sai do imóvel. O imóvel venceu o contrato. Não foi acordado antes. Então, pensar assim, sempre que é acordado antes, o barato não sai caro. Tá ali, precisa ser cumprido. Agora, nunca fazer as coisas de cabeça. Pintura pode? Pintura pode. Mas depois talvez tenha que voltar a cor original. Geralmente tem. Quando a gente loca, a maioria das casas coloca uma pintura branca clara, porque fica mais fácil de pintar depois, né? E fácil de voltar. Então, o inquilino pode pintar as paredes? Pode. Mas no final do contrato, quando ele vai devolver o imóvel, ele entrega nas condições que ele encontrou. E aí, no meio desse caminho, então, por exemplo... Poxa, ele ganhou uma torneira, ou quis comprar uma torneira diferente, ou, sei lá, pediu para trocar cuba. Uhum. Cuba é algo que valoriza. Inclusive, banheiro, cozinha, áreas molhadas, são áreas que, quando tem reforma, eles valorizam demais o imóvel. Demais. Por quê? Porque quem está alocando e quem está comprando, olha aquilo e fala assim, nossa,
aqui é um ambiente que as pessoas pensaram, elas estão preocupadas com o bem-estar, então ele naturalmente valoriza. Que é mais caro também, Que é né? mais caro, exato. Vai comprar uma cuba hoje. Verdade. Não. A gente está ouvindo aqui a Mariana Burato, que é engenheira civil, está nos dando algumas dicas para nós aqui, para você fazer uma reforma sem trauma, planejar, economizar, evitar dores de cabeça, principalmente nesse início de ano. Ô Mari, eu queria perguntar para você o seguinte, para ir uma loja de material, vamos supor que eu queira fazer uma reforma no meu apartamento, Marley, é mentira. É só uma. Só tu. Me chama, eu vou lá, hein? É só para contextualizar, cara. Deve estar surtando uma hora dessa. A gente tem que fazer uma lista de material de construção, igual lista de material escolar no começo de ano? Tem, com certeza. Na verdade, o ideal mesmo é você contratar um engenheiro. Né, que seja especialista ali, ou pelo menos tenha experiência com reformas, porque ele vai poder te auxiliar nessa listagem de material. Né, porque a gente faz, o que eu recomendo? Vou falar um pouco do meu trabalho, e aí eu acho que as pessoas podem entender um pouco melhor o que a gente faz quando vai fazer reforma. Não é só o material. Eu preciso entender a rotina daquela família também. Então, você vai reformar em casa, né? Vou reformar morando em casa, eu preciso entender aquela rotina. Então, então eu monto um plano de reforma para essa pessoa. Um plano de reforma falando o que vai ser feito, o que não vai, qual é a lista de materiais, ali os materiais que ela vai ver, os materiais que ela não vai ver, e às vezes, por exemplo, no caso do primeiro, teve um ouvinte que falou que está reformando o banheiro, né? Isso. E uma possível lista daquilo que pode acontecer quando eu começar a reformar. Tem que ser adivinho, tem que ser adivinho. Premedita, né? Não tem que ser, é técnica. O meu trabalho é esse. Entendi. Entendeu? O meu trabalho é esse. Então, eu sento junto com o cliente e vou montar a plano. Tem várias formas de entregar isso também, mas a gente monta uma lista mesmo. Olha, vai tantos sacos de cimento, argamassa, aqui você vai comprar esse tipo de argamassa, porque tem vários tipos de argamassa, os pisos, revestimentos, torneira, o que fica, sabe? Então, a gente monta uma lista mesmo daquilo que é visível e não, e para aquilo que você precisa. Que às vezes, por exemplo, vai reformar o banheiro, às vezes precisa trocar tubulação, ou alguma peça de tubulação. Às vezes o piso ali não tem mais solo, precisa fazer algum tipo de ação. Às vezes o ralo tá antigo, precisa trocar. Então, a gente faz uma lista daquilo que a gente consegue visualizar, né? E aqui eu tô pegando o pior caso, não é o imóvel que foi entregue há 2 anos. O imóvel que foi entregue há 2 anos, eu tenho uma ideia. Agora, e as reformas de 20 anos atrás? Minha mãe tá louca para reformar a casa. A casa da minha mãe tem 40 anos. Ela vai contratar você ou não? Vai, já contratou, né? Indireta, né? Você acha? Indireta. Posso falar a verdade? Pode falar. Foi meio a contragosto. Porque ela já queria chamar já o pedreiro para fazer. Eu falei assim, tá bom, você tá morando aqui, você vai chamar o pedreiro aqui para fazer, e vai fazer o quê? Me conta. Não, ele vai quebrar ali. Eu falei, mãe, não, vamos com calma. E aí tá lá no plano dela, já passei, fizemos o plano, a listinha, a lista que a gente vai precisar, montei um croquis, né? O que é um croquis? Nesse caso, quem não tem projeto, às vezes a reforma tá toda na cabeça. Então, você precisa passar por um plano físico. Você precisa tirar da sua cabeça e colocar no papel. Então, você desenha, você calcula, tudo isso para poder ter uma ideia. Não, isso aqui é factível, isso aqui dá para fazer. Porque só na cabeça, são ideias. E aí, a gente monta a lista e não preciso de tantos X reais para fazer isso. Ótimos, vamos atrás dos tantos X reais para fazer isso. Olha, baseado na história da casa, a gente pode encontrar isso. Vamos deixar uma verbinha separada também? Se caso acontecer, porque pode ser que não aconteça. Mas se acontecer, a gente já está preparado. Então, assim, pode ser um exercício de adivinhação, é que para mim, pra gente que é técnico, nós engenheiros, é técnica. Sim. Que precisa ser feito, né? Porque a gente está acostumado com isso também. Então, é natural que isso aconteça. E acho que a escassez de mão de obra não é só na construção civil, nessa parte, a escassez de mão de obra tem sido em todas as áreas, principalmente áreas que exigem ali um esforço muito físico e tudo mais. Como que está sendo esse impacto dessa falta de mão de obra, dessa escassez na mão de obra nessa questão de construção civil? Tá tenso. Até respirou. Né? Até respirei. Não, tá tenso, tá complicado. E o que a gente projeta,
ali, pelo menos as previsões, o que eu tenho visto de análise de alguns especialistas, é que daqui para frente a gente vai ter uma piora nesse quadro. Por quê? Porque a construção, ela é artesanal, ela é manual. E o que está acontecendo? Antigamente, o avô passava para o pai, passava para o filho, passava para o neto. Hoje em dia, não tem isso. Em paralelo, então quem vai seguir por essa via de trabalhos manuais e vai se especializar e tal, daqui uns 5, até menos, pelo menos as previsões, estava vendo 5, 7 anos, mais ou menos, esses profissionais, eles vão ter um aumento ali no patamar de vida, de lucro, de lucratividade deles também. Por quê? Porque eles vão ser muito procurados. Porque a gente tem as IAs, né? A inteligência e tal. Gente, IA é aqui, né? No canteiro de obra, IA não aguenta. O robô não aguenta poeira. Entendeu? Não aguenta. Entendi. Então, quem vai continuar fazendo é isso. E aí, em paralelo, então, o que você tem? Você vai ter uma diminuição do número de profissionais que atuam. Então, e você vai continuar com a mesma demanda. Que as pessoas continuam construindo, continuam reformando. Mesmo que você tenha ali os materiais, técnicas e tecnologias construtivas diferentes, menos manuais, que são mais... são feitas são mais industriais, e a gente leva para o canteiro e tal, mas a gente precisa. Então, a mão de obra já é uma crise que já tem alguns anos e vai continuar, mas o que os especialistas no setor, né, que eu tenho visto, é que vai piorar por conta disso, porque a demanda vai aumentar e a quantidade de profissionais vai diminuir. Então, vai ser... ali, ó, maravilhoso. Para quem vai continuar trabalhando, vai poder aumentar o quanto vai cobrar. Sim. Mas vai ter que ser bom também. Não, né? E aí o mercado vai começar a peneirar muito mais. Quem é ruim vai ficar, vai passar da peneira, e quem é bom vai ficar ali. E os jovens, eles têm uma certa vontade de começar a trabalhar nessa área? Porque, assim, geralmente são pessoas já mais velhas, mais experientes, né, que trabalham nessa área. Como que funciona essa questão dos jovens dessa nova geração? Não vai ter. E não, aí, na hora que acabar... É muito... Se você pegar nos grandes centros... É muito difícil. Ele até faz. Você até encontra jovens, às vezes, fazendo, mas é por falta de opção. Ele não tem outra opção, ele não tem outra ocupação. Então, ele vai trabalhar com o tio, com o pai, com o amigo, com o vizinho, que tá ali porque ele precisa ganhar dinheiro. Precisa pagar as contas dele também, precisa viver. E aí, ele vai. Mas, a partir do momento que ele tem uma outra opção, ele sai dali, da construção, e ele vai para outro lugar. Ah, saiu, você vai para a indústria, hoje em dia a gente tem tecnologias celular, então a gente tem as redes, né, os mais jovens, a gente tem uma crise do trabalho também, então os mais jovens, trabalhar dá trabalho, a gente sabe trabalhar dá trabalho, e às vezes ficar no celular parece que não dá tanto trabalho. Né? Então, a gente também tem essa crise, que é uma crise mundial do trabalho e que reverbera também na construção nesses jovens que não querem. Então, se os mais antigos, a tendência natural, estamos todos vivos, vamos um dia desencarnar, o que faremos? Aí a construção civil vai... Aí eu acho que a gente vai entrar realmente nas tecnologias, nos novos processos construtivos, nessas novas tecnologias, para dar conta dessa demanda que vai surgir. Mariana, eu sempre achei que fosse a mesma coisa, mas eu aprendi outro dia que ser engenheiro é uma coisa, engenheiro civil é uma coisa, e ser arquiteto é outra, bem diferente. É outra, totalmente diferente. É muito diferente. São áreas distintas. A gente trabalha na mesma indústria. E quando você vai prestar vestibular, o cara fala assim, você vai prestar para engenharia e arquitetura. Não é uma coisa só? Não, é totalmente diferente. A arquitetura você faz teste de aptidão, inclusive. Na engenharia, não. Na engenharia você faz a prova do vestibular e na arquitetura você faz a prova também, mas você tem o teste de aptidão ali que você desenha, tem toda uma prova para falar se você é apto ou não para cursar a arquitetura. Mas são distintas. Embora a gente trabalhe na mesma indústria da construção civil, o nosso trabalho é distinto. Eu gosto de falar que os arquitetos trabalham muito mais com a criatividade e a gente trabalha muito mais com a razão, com a racionalidade. Então, eu vou pegar aquilo que ele criou, imaginou e que vai ficar muito lindo e ali, né, vamos pensar em muitos parâmetros ali na beleza, na funcionalidade daquele imóvel, digamos assim, ou de outras coisas também.
E aí eu transformo isso, tá bom, então vamos construir isso aqui, vamos montar um plano para tornar isso que as pessoas possam, então, estar nesse ambiente, que eu possa construir, que elas possam estar, e aí sim sentir aquilo que o arquiteto se propôs a fazer. Então, os cursos são totalmente distintos. Mariana, para a gente terminar, é o seguinte, você tem mais uma pergunta, Nath? Não, é o seguinte, o erro 0 para a pessoa que vai fazer uma reforma é não contratar você. O erro 1, qual que é? Achar que ela tem dinheiro suficiente sem fazer um plano. É achar que da cabeça dela ela vai conseguir dar conta e sozinha, sem relacionar, só levar em consideração os valores da loja. Então, esse seria o erro 1. O erro 0 é não me contratar um engenheiro, com certeza muito bem colocado. E o erro 1 é achar que somente os valores de loja, daquilo que ela está vendo e que ela quer colocar na casa dela são suficientes. Não são. Eu tenho uma pergunta, principalmente o sonho da casa própria, né? Todo mundo acho que tem esse sonho, ou a maioria dos brasileiros tem. E aí vai chegando perto ali, quando você faz um financiamento, demora até você conseguir pegar as chaves e de fato entrar. E a gente só pensa no dinheiro do financiamento, a gente esquece que quando entrar não tem nada. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É isso mesmo. E aí, qual é um valor assim médio? A gente aqui não vai entrar na seara de gosto e tudo mais, né? Mas qual é um valor médio para se separar durante esses 2, 3 anos enquanto a obra tá subindo? Qual o valor médio para entrar numa casa e conseguir viver bem ali num apartamento, assim, de uns 42 metros, 48? Uns 42 metros? Olha, eu prefiro não falar em valores. Mas uma média, assim, só pra gente entender. Não precisa ser um valor fixo, assim. Não, eu vou voltar com uma outra pergunta aí. Tá. Então, você vai entrar nesse imóvel que tá vazio, certo? Então, você tem que pensar o seguinte. Vou precisar de móveis soltos ali e móveis fixos. Então, vou precisar os móveis, vou precisar colocar minha TV em algum lugar, vou precisar de uma estante, um armário embaixo da bancada do meu banheiro. Então, vou precisar de marcenaria ou móveis soltos. Você compra ali em algumas lojas. Dessas paredes que eu quero, vou pintar algumas, porque vai entregar branco. Claro, você vai ter dinheiro para tinta, dinheiro para pintura. E dinheiro de tinta é dinheiro de tinta mesmo ali. É um pega e faça. Posso pegar ali, fica bom ou não, depende da habilidade ali de cada um, mas no geral não fica ruim não, né? A gente vai lá e vai com técnica ver os vídeos no YouTube. E mais do que isso, veja se o apartamento tá ali, se ele já tá com piso. Tem uns que entregam 100, Tem né? uns que entregam 100. E aí você já pode levantar os valores. Então aí você já tem... Porque você precisa morar com piso. Quando você fecha, geralmente eles ou até oferecem que já venha com piso. Compensa financeiramente nesse caso? É um pouco mais caro, mas pelo menos já vai estar pronto e você tem a garantia. Então, quando ele te entregar a chave, você não vai ter que pensar em reforma. Por quê? Porque a reforma de apartamento, você vai ter que ter um profissional com ART, que te forneça uma anotação de responsabilidade técnica para reformar, para colocar piso e tal. Se você contrata com a construtora, não vai precisar. E também se vai precisar de se nesse imóvel que você está contratando, né, que você está comprando, se você vai querer fazer alguma outra ação, tirar alguma parede, colocar alguma outra parede, que isso influencia. Então, no geral, é um pouquinho mais caro, porque você remunera quem está executando. Mas compensa porque você já vai entrar, já vai estar pronto. Agora você fala assim, não, eu não gosto de nenhuma dessas opções. Então você veja a quantidade dos materiais, você pode comprar e pode deixar separado o valor desse produto, desse material que você escolheu, do piso que você escolheu. E aí tem uma diversidade. Só que aí você tem que lembrar que você vai ter o custo do engenheiro. Você vai precisar da ART. A ART é um documento que a gente emite, é uma anotação que a gente faz junto ao conselho do CREA, que a gente é responsável por determinada parte da obra. Então, eu sou responsável, por exemplo, pelo acompanhamento, sou responsável por estabelecer quais são os materiais ali. Então, eu atesto para o conselho e para o síndico que a sua obra não vai ter problema nenhum. Porque a gente já ouviu, né, muitos casos. Claro. Essa é uma regra, a gente tem uma norma, inclusive de 2014, que surgiu por conta da queda de prédios, por conta de as pessoas iam reformar e tirava a parede, faziam tudo, né? Eu não sei o que acontece. A pessoa
começa a fazer, vamos tirar um pilar daqui. Enfim, né? Eu não consigo entender, mas vamos lá. E essa norma surgiu, e hoje em dia é regra. Também a norma tem força de lei. Então, toda reforma em apartamento precisa ser atestada por um profissional de engenharia. Então, precisa atestar que aquela reforma que você vai fazer não tem problema. Porque senão a gente vê de um tudo. Aí a gente analisa uma série de fatores. Então, por isso que eu não posso te falar um valor fechado. Né? Ah, não, ó, é esse aqui. Não sei se eu gosto. Mas aí você para, por exemplo... Ai, gente, eu sei. Eu sou exigente. Eu sei, gente. Que é complicado, né? Falar valores. É difícil. Não, eu sou exigente. Ela fala então, ela é exigente, olha lá. Dá pra ver que ela é exigente. Eu sou exigente. Entendeu? A marcenaria já tá garantida porque meu pai é marceneiro, mas o restante... Ah lá, exato. Depois a gente pode conversar. Isso mesmo. Em relação a valores. Ô, Mari... Quem quiser a sua consultoria, faz como para te achar? Pode me achar no YouTube. Pode ter um canal lá, Mariana Burato, youtube.com/Mariana Burato. Letra dobrada? Não, tudo junto. Mas letra dobrada. Mariana Burato, Burato com 2 T's. E eu tô no Instagram também, mariana.burato. Me encontra por lá. E tem meu link de WhatsApp também. Pode falar. Então, lembra? Você acredita? Não, porque eu troquei, você acredita? Então tá bom. Eu perdi o meu antigo. E aí eu tive que comprar uma linha nova e perdi todos os meus contatos. Foi um negócio horroroso que eu tô tendo que resolver agora. Então, 019. A minha produção tá aqui. Eu acho que eu te encontrei no Instagram. No Instagram tem o link. Tem o link, vamos ver. Vamos lá, produção. Enquanto isso, a gente vai... Eu achei. Veja se é essa aqui mesmo, ó. É esse mesmo? É esse mesmo. É esse mesmo? É esse então, mesmo. DDD é 19 97416 9486. 97416 9486 DDD 19, é isso? Pede desconto, bobo. Agora eu quero um desconto. Já tá seguindo no Instagram. Maravilhosa. A gente vai conversar lá fora. Conversamos com a Mariana Burato, engenheira civil, especialista em custos, professora universitária, empresária e escritora. Nos deu uma aula aqui sobre como planejar a reforma do seu imóvel. 11 horas mais 3 minutos. Vamos dar um rápido intervalo. A gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A cota única ou a primeira parcela do IPTU 2026 dos imóveis não residenciais de Campinas, como o comércio, indústria e serviços, vence na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro. Quem ainda não recebeu o carnê pode acessar a segunda via pelo site da Prefeitura no portal da Secretaria de Finanças. Já para os imóveis residenciais, o vencimento será no dia 10 de fevereiro. Quem escolher pagar em cota única ganha 5% de desconto. E quem aderiu ao IPTU digital tem mais 1% de desconto, limitado a R$ 100. Também dá para a ação da Anvisa. A agência alertou que, por serem irregulares e de origem desconhecida, não há garantia sobre a qualidade ou o que realmente existe dentro desses medicamentos. Por isso, essas canetas não devem ser usadas em nenhuma situação. Vale lembrar que a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada.
sucesso! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 8 minutos, reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Vamos aqui com os destaques do portal bandmulti.com.br. Os ouvintes estão ligando aqui. Escuta, a Rafaela Oliveira não vai participar? Calma, ela vai participar. Ela chegou aqui agora, ela está aqui. Bom dia, Rafa. Bom dia, Edson. Bom dia, Nath. Bom dia para quem está acompanhando o programa de hoje. A notícia é que hoje de manhã foi movimentado. Uma perseguição policial terminou com um motociclista morto após ser baleado no estacionamento da Sanasa, que fica ali na Avenida da Saudade, em Campinas. Isso tudo aconteceu hoje de manhã. Antes do confronto, ele estaria passando por uma blitz policial na Avenida John Boy do Lope e furou essa blitz, então teve ali uma perseguição que, ao chegar à Ponte Preta, o motociclista ele invadiu o estacionamento da Sanasa, que estava com a cancela fechada. A polícia em seguida abordou o fugitivo que estava dentro ali da Sanasa e depois de uma luta corporal, com os policiais, houve um disparo de arma de fogo e ele morreu ali mesmo no local atingido. Confusão, hein? Nossa. Sim, foi uma loucura ali de manhã. E a Sanasa informou que felizmente não teve funcionários feridos ou outras pessoas feridas nessa ocorrência. Puxa vida. Que mais? Bom, tivemos também a Polícia Civil, ela encontrou 37 quilos de cocaína escondidos na lateral da carroceria de um caminhão que estava em um desmanche ilegal ali no Recanto Barão, em Campinas, ontem, na verdade. Os policiais eles encontraram dentro desse local um caminhão carregado com 34 toneladas de soja e seria nesse veículo que estaria as drogas escondidas. Durante a operação, 2 homens foram presos após tentarem fugir. Puxa, olha quanta coisa ilegal junto, né? Um desmanche legal, uma carreta bitrem carregada de soja num lugar onde não deveria estar e no meio da soja, droga. São vários, foi um uma combo, sucessão né? de fatos, um combo isso. Exatamente. Um crime só para eles foi pouco. Bom, e a gente teve aqui na região uma mulher de 53 anos, proprietária de um imóvel que funcionava como casa de prostituição, que foi presa por exploração sexual. Isso aconteceu no bairro Alto, em Piracicaba, e os policiais encontraram 2 mulheres
de 39 e 24 anos que admitiram que atuavam naquele imóvel como garotas de programa, atendendo clientes mediante pagamento. Elas foram ouvidas e liberadas. Já a mulher, a dona desse imóvel, foi presa pelos crimes de casa de prostituição, que consiste em manter um local como aquele, para se apropriar, para obter vantagem monetária das pessoas que estavam ali fazendo aquele serviço de prostituição. Puxa vida. Sim. E aqui na cidade de Campinas, a prefeitura já começou o trabalho para evitar mais casos de dengue. A Secretaria de Saúde da cidade, em parceria com o Comitê Municipal de Enfrentamento de Arboviroses e Zoonoses, realiza hoje o primeiro mutirão de enfrentamento às arboviroses de 2026. A cidade tem 28 bairros com alerta alto de risco de transmissão de doenças e desses, 7 passam por vigilância durante a ação. Os mutirões, eles são realizados neste período do ano por conta, claro, do cenário epidemiológico marcado pelo aumento das temperaturas e do volume das chuvas, que cria condições propícias para a proliferação do Aedes aegypti. É uma situação difícil, uma palavra difícil. Bom, mas a questão é que tem esse aumento de chuva, aumento de calor, o mosquito, ele tem um desenvolvimento maior e essas ações é justamente para tentar sanar esse problema. O trabalho vai ser realizado das 8 da manhã até as 5 da tarde em 7 bairros. Então fica atento se vai acontecer no seu bairro para receber essa equipe dentro da sua casa para ajudar a fazer esse trabalho. Vai ser na Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itaiú, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim Nova York. Mais de 130 pessoas, entre agentes da saúde e funcionários de empresa contratadas, participam da ação. É importante lembrar que a prefeitura sempre fala que 80% dos criadouros do mosquito fica dentro de casa. Então, não importa você cobrar a prefeitura para fazer um trabalho se você não cuidar da sua própria casa. Então, coloca todo um bairro ali em risco se, por exemplo, tiver uma piscina com água parada que vai transformar em um ninho para os mosquitos se proliferarem. Então, esse é o alerta e todas essas notícias estão no portal Band Multi para você acompanhar e saber mais. Mandar um abraço aqui para o Edson Elias, está mandando um abraço para todos nós aqui também. Lembrando que nós temos uma entrevista prometida para segunda-feira, para o começo da semana que vem, para falar sobre dengue, porque está sendo desenvolvida no país a primeira vacina para dengue, né? E o final de semana já houve testes em 3 cidades, em Vila Nova, que foi em Goiás, em Maranguape, que é a cidade lá do Chico Anísio, e também em Botucatu, onde as pessoas já foram vacinadas. Então, a gente vai ter mais informações, dose única, né? Mais uma vacina chegando aí, e sem sombra de dúvida a gente precisa se proteger mesmo, né, Rafa? Com certeza, tomara que essa vacina, essas cidades, acho que Botucatu foi a primeira cidade a passar por esse teste. Em São Paulo foi, exatamente. Exato. Então, tomara que tenha comprovação, porque já tem comprovações científicas que a vacina funciona, e se funcionar mesmo, se chegar em todas as cidades, vai ser um alívio pra gente aqui. É isso, Rafa. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, bom final de semana. Bom final de semana, Rafa. 11 horas e 14 minutos, mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família.
Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11h16, Campinas promove um encontro para convidar empresas para participarem de feirões de emprego em 2026. O evento também vai apresentar um calendário de ações durante o ano e os resultados de pesquisas durante os feirões de 2025. É legal que o encontro é voltado a empregadores, entidades e parceiros que desejam integrar as ações de empregabilidade promovidas pelo município, além de fortalecer a articulação entre o setor produtivo e os trabalhadores de Campinas. Durante o evento, a Secretaria de Trabalho e Renda vai apresentar o calendário oficial de feirões para 2026. É bom você ficar esperto aí, viu? Tem muitas oportunidades. O ano passado foram realizados 27 feirões e, olha, foi considerado um índice de 75% de pessoas que conseguiram emprego, bastante, muito. Viu? Das pessoas que foram procurar emprego, 75% conseguiram nos feirões. Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, o encontro reforça o compromisso da administração municipal com o planejamento e o diálogo com o setor produtivo. As empresas interessadas em participar da reunião devem fazer uma inscrição prévia no formulário que está disponível no portal da Prefeitura. É só você acessar o campinas.sp.gov.br e você tem todas as informações, Nath. Boa, vamos falar agora então para você, pai e mãe de pet, para você, tutor. Os moradores então da região do Parque Osiel vão contar com o atendimento do consultório veterinário móvel neste sábado. Então amanhã, dia 24 de janeiro, horário das 8 da manhã até meio-dia, e depois eles retornam, né, fazem aquela pausa pro almoço e retornam da 1 da tarde até as 4 horas. Essa edição extra atende à solicitação dos tutores que enfrentaram dificuldades para levar os seus pets durante os dias úteis, durante os dias da semana. Eu até trouxe aqui que esse consultório móvel estaria durante a semana, então eles estenderam esse horário e o dia de sábado, né, que é mais fácil para quem trabalha durante a semana. De acordo com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, essa ampliação do atendimento também para o final de semana, para os sábados, iniciada em junho de 2025, lá na Vila Boa Vista, apresentou aí um resultado bem positivo, e a média de atendimento aos finais de semana tem sido superior à registrada em dias úteis, por isso eles estão dando prioridade. Atualmente, então, nós temos 2 unidades do consultório veterinário móvel que atuam aqui na cidade, com capacidade para realizar 100 atendimentos por dia, e cada unidade conta aí com 3 salas de atendimento veterinário, uma área administrativa ali para fazer o cadastramento, e as equipes são formadas por 3 médicos veterinários, um auxiliar de enfermagem e um recepcionista. Além das consultas clínicas, esses consultórios oferecem as vacinações, microchipagem, medicação quando for necessária, e o serviço é exatamente para isso, né, para ter um foco aí na prevenção de doenças, orientação sobre a posse responsável e a promoção do bem-estar animal. Casos de alta complexidade, exames, cirurgias e internações, nesse caso eles não são realizados nesses consultórios móveis. É super simples para você acessar os serviços. Você deve residir em Campinas, qualquer região, não necessariamente onde estiver o consultório móvel. E se é maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e um comprovante de residência atualizado. Então, só lembrando que agora, nesse sábado, no Parque Osiel, das 8 da manhã até meio-dia, e depois da 1 da tarde até as 4. E os motoristas que utilizam as vias da região central de Valinhos devem ficar espertos, porque domingo, né, depois de amanhã, vai ter a realização de um passeio ciclístico, e a largada será às 9 da manhã no Centro de Artes, Cultura e Comércio, Adoniran Barbosa. E a duração prevista de 1h30. Os agentes de mobilidade urbana vão estar acompanhando os ciclistas, mas é importante você saber o trajeto, porque você chega ali, ou até passar aquele bando de ciclistas, se você puder evitar, para não perder tempo no trânsito, né? Então ali a saída é na Avenida dos Esportes, depois passa pela Rua 13 de Maio, Avenida Paulista, Rua Antônio Carlos, ali a rua da Prefeitura, vai haver parada para reidratação, Avenida dos Esportes de novo até de volta ao centro
de Artes, Cultura e Comércio do Renan Barbosa. Então é importante você saber dessa atividade em Valinhos para você não ser pego de surpresa e ficar parado. De repente você está com pressa no trânsito, se bem que domingo as pessoas têm um ritmo mais lento, né? Mas de repente você está com pressa para ir comprar uma comida, para ir numa farmácia e se depara com uma atividade assim que demora um pouquinho para se desenrolar. Então, se você puder evitar a região central de Valinhos, você vai fazer um bom negócio. Os MEIs, né, os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte, têm até dia 30 de janeiro para aderir às condições especiais de renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União. No ano passado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou esse edital, que trata da transação tributária e cujo prazo de adesão acabaria em 30 de setembro, então agora acaba no dia 30 de janeiro. Essa iniciativa permite regularizar pendências fiscais com descontos que podem chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, além de prazos ampliados para parcelamento. As condições variam aí conforme a situação da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte. Quem pode aderir, então, são os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Existem algumas modalidades que estão disponíveis. O edital prevê diferentes formas de transação. Entre elas são transação conforme a capacidade de pagamento do contribuinte, débitos considerados irrecuperáveis, transação de pequeno valor para dívidas ali de até 60 salários mínimos com algumas regras específicas no caso de MEI e débitos garantidos por seguro garantia ou carta fiança. E aí, para você aderir, a consulta às pendências e a formalização da adesão, elas devem ser feitas pelos canais oficiais da PGFN. A prorrogação do prazo amplia o alcance da medida e busca estimular a regularização fiscal como uma forma de apoiar a recuperação aí dos pequenos negócios. Atenção então aos prazos. Dia 30 de janeiro é o prazo exclusivo para aderir às modalidades de renegociação da dívida ativa da União. 31 de janeiro é o prazo distinto para pedir retorno ao Simples Nacional pelos MEIs que estão desenquadrados do regime. Outra nota importante nessa mesma linha sua, Nath Duquesne, é a Prefeitura de Vinhedo e a Sanebave, que é a companhia de saneamento lá da cidade, estão ampliando o alcance dos programas de regularização de dívidas e passam a permitir a inclusão dos débitos vencidos até o dia 31 do ano passado. As medidas foram aprovadas pela Câmara Municipal, garantem mais prazo, melhores condições para os contribuintes e para que os usuários também regularizem as pendências. No âmbito municipal, o programa teve seu marco ampliado, passando a contemplar débitos tributários, não tributários decorrentes de fatores geradores desses débitos até o final de dezembro do ano passado. Então é importante você saber também que você pode renegociar sua dívida. Todas as informações estão no portal da Prefeitura também, que é o vinhedo.sp.gov.br. Muito bem. E olha só, a INDEC ela fechará ao tráfego de veículos um trecho da pista interna da Avenida Anchieta, ali na altura do numeral 331 no centro de Campinas. Esse bloqueio, então, ele ocorre nesse domingo, dia 25 de janeiro, período ali das 9 da manhã até meio-dia, para troca de um poste e uma estrutura de energia que está sob a responsabilidade da CPFL. O fechamento da pista interna da Anchieta será entre as ruas Barreto Leme e 14 de dezembro. A INDEC, claro, programou o desvio pela pista externa da Avenida Anchieta, a partir ali da Barreto Leme, e retorno para a interna, a partir da rua Dr. Guilherme da Silva. Caso seja necessário, o desvio pode ocorrer a partir do trecho ali com a Avenida Benjamin Constant. Nesse caso, as linhas de ônibus, algumas serão afetadas, então o desvio também será realizado pelas linhas do transporte coletivo que passam pelo trecho. São elas 114, 117, 131, 133, 135, 154, 161, 190, 192, 197, 212, 230, 240, 244, 249, 264, entre outros. Para você ter acesso a todas essas informações, você encontra no site da Prefeitura de Campinas para ver aí se a sua linha também será afetada neste domingo. 11h25, a Coab Campinas ela divulgou um edital com uma oferta para 27 apartamentos em 4 regiões da cidade. Os imóveis próprios da companhia podem ser financiados através do programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, segue então até o dia 13 de fevereiro o prazo para quem quiser se inscrever no edital de chamamento
e vai disponibilizar então 27 apartamentos para venda. A iniciativa da Coab e da Prefeitura. Todos os imóveis podem ser adquiridos através de financiamento pela Caixa Econômica Federal. O lançamento do edital foi no dia 15 de janeiro, mas o prazo para você se inscrever é até o dia 13 de fevereiro. Para concorrer à aquisição de uma das unidades é necessário estar inscrito no Cadastro de Interessados em Moradia, que é o SIM do município. Os requisitos são ter idade igual ou superior a 18 anos, residir ou trabalhar com registro em carteira assinada em Campinas, não ter ou ter tido imóvel e não ter sido contemplado anteriormente nos programas habitacionais do município aqui de Campinas. Para agendamento de visitas, simulações e esclarecimento de dúvidas, a Coab disponibiliza vários canais de atendimento, entre eles o telefone 3119-9561, 3119-9561. Você pode entrar também no portal www.coab, com H, né? Coab-CP, CP de Campinas, vou repetir, www.coabcp.com.br/imóveis à venda. Vamos finalizar então falando de recapeamento para você aí da região sul, da região de Cidade Jardim. Tem obra acontecendo já desde ontem, teve início nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, uma obra de recapeamento feita pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Campinas. A renovação do asfalto está sendo feita ali na rua Martinópolis, que tem 750 metros, vai da rua Nazareno Mingoni até a rua Franco da Rocha, no bairro Cidade Jardim, região sul. O serviço, então, ele deve seguir por mais uma semana, então acredito que até o final da semana que vem tudo já esteja finalizado. A primeira etapa é a fresagem, quando a máquina fresadora retira a camada superficial do asfalto desgastado, e aí em seguida sim vem a aplicação da massa asfáltica e a compactação. Então, o próprio secretário de Serviços, Ernesto Paulela, explica que recapeamento é fundamental para renovar a qualidade e também a vida útil desse pavimento. Então, é uma nova capa de asfalto colocada sobre o pavimento que fica assim renovado e protegido, aumentando a vida útil aí do asfalto. 11h28, tem uma notícia aqui também da Prefeitura de Paulínia. A Secretaria de Saúde está promovendo durante todo esse mês aqui um grande mutirão para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia nos pacientes que já possuem o encaminhamento da rede pública de saúde. Os procedimentos considerados de média e alta complexidade são realizados no Hospital Municipal da cidade e contribuem para o diagnóstico precoce de doenças como câncer de esôfago, estômago, cólon e reto, além de identificar pólipos e úlceras, gastrite, especialmente após os 45 anos de idade. Essas lesões precisam ser detectadas previamente, permitindo a remoção imediata do que tiver que ser removido e o tratamento. No final do mês, a expectativa é realizar mais de 500 exames. Em 2025, a cidade teve uma média de 220 solicitações por mês para colonoscopia e 285 solicitações para endoscopia. Informações no portal paulinia.sp.gov.br. 11h29, Nath. Posso fazer um convite para o pessoal? Porque além do Band Mulher, amanhã na tela da Band, sábado, 10h30 da manhã, a gente vai ter um projeto especial de verão, que é o Band Verão, o qual eu tive a honra de estar ali à frente, junto com o Thiago Dantas, e eu queria convidar o pessoal para assistir, tá super divertido. Que horas? Band Verão, amanhã, sábado, às 10h30, e tem reapresentação. Então, para você que perder no sábado, consegue assistir no domingo a reapresentação às 8h30 da manhã. Também fica disponível no nosso canal do YouTube Band Mais. Muito bem, 11h29, final do nosso Manhã Bandeirantes desta sexta-feira, dia 23 de janeiro. Desejamos a você um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, cuidem-se, não exagerem na bebida e nem na velocidade do trânsito. E na segunda-feira estaremos de volta. Um beijo, fiquem com Deus, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e